Olá, gente! Como vocês estão nesse isolamento social? Tudo bem? Então, aqui a gente não vai parar com o nosso conteúdo. Vamos tentar ministrá-lo da melhor forma possível, com toda a qualidade, através de vídeos, videoaulas, com os nossos atendimentos e plantões online, né? E hoje eu trago para vocês a continuação do nosso conteúdo. Nós temos aqui frase, oração, período. Essa matéria, ela tá na continuação da apostila, unidade 2, capítulo 2, certinho? Frase, oração, período, a gente vai ver aqui hoje como elas são formadas e como a gente pode classificar. Essa matéria vai servir de base para próximas que virão, orações coordenadas, orações subordinadas. Para quem já viu, a gente vai rever, e para quem ainda não tem nem noção, a gente vai ver isso novamente. Então, nós temos aqui, em frase, que é o primeiro item, nós temos um enunciado com sentido. Essa palavra aqui é uma palavra-chave, porque só temos frase se nós temos sentido. Sem sentido, não tem frase. Então, sentido é a palavra obrigatória para a frase, certinho? Na sequência, a gente pode ter: as frases podem ser classificadas pelo sentido ou pela construção. Eu quero relembrar aqui com vocês uma coisa. A frase, quando a gente está estudando aqui, ela não é somente aquela frase escrita, a frase falada também. Então, como que a gente pode melhorar a classificação de uma frase? Em todos os aspectos, através da pontuação e da entonação. Um bom falante vai entonar muito bem as suas frases, vai utilizar uma entonação boa, então ele vai ser melhor compreendido do que se ele não fizer esse detalhe. E a pontuação na parte escrita, que vai complementar e vai facilitar para que um leitor tenha a entonação correta diante daquela pontuação, certinho? E aí, diante desse sentido, nós temos 4 frases. Nós temos a frase declarativa. Ela vai realmente fazer uma declaração, ela vai declarar algo. E ela geralmente termina com um ponto final, certinho? E pode ser dividida de 2 formas: em frase declarativa afirmativa ou negativa. A afirmativa, ela vai fazer uma declaração que afirma uma ação. Então, eu tenho aqui, ele saiu. Aqui nós temos a confirmação dessa declaração, essa afirmação, ele saiu. Estamos confirmados. Agora, na negativa é o oposto. Eu vou ter sempre alguma coisa que vai me indicar que aquela frase, que aquela ação é negativa. Então, eu tenho ele não saiu. Aqui eu vou ter esse advérbio de negação para dar esse tom negativo para a minha frase. Então, a frase declarativa pode ser dividida em 2, afirmativa e negativa. A negativa sempre vai ter uma palavrinha que vai estar negando a ação principal ou negando o sentido principal da nossa frase, certo? Interrogativa é a próxima. A frase interrogativa, ela vai terminar com um ponto de interrogação. Isso é mais fácil para a gente tentar imaginar, porque lá atrás, quando a gente começou a ver os tipos de frases, a gente lembra dos pontos, né, dos sinais de pontuação. Então, eu tenho o sinal de pontuação aqui, que é ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, ele vai me gerar a dúvida, o questionamento. Então, na minha frase que eu tenho aqui, aonde ele vai? Eu tenho uma pergunta. Eu não posso ler simplesmente aonde ele vai. Não. Aonde ele vai? Aí é que entra a questão da entonação por conta do ponto de interrogação, certo? O terceiro tipo de sentido é o da exclamativa. Se na interrogativa eu tenho um ponto de interrogação, na exclamativa eu vou ter um ponto de exclamação. Então eu tenho, ele chegou, então também não pode ser lido de qualquer forma. Tem que ser lido isso aqui com uma entonação, tem que ser exclamado, certo? Utilizando os pontos corretamente aí para nós. Como quarto tipo, nós temos a frase de sentido imperativa.
A imperativa, ela vai trazer pra gente um verbo que também estará conjugado no imperativo. Então, eu quero que vocês se recordem do seguinte. A imperativa, ela pode terminar tanto com ponto de exclamação como com ponto final. Tá aqui, petitinho, deixa eu aumentar aí. Mas, o que a gente tem que se atentar é o quê? Se eu tenho um verbo no imperativo, um verbo no imperativo, ele vai me dar que tipo de sentido? De ordem, pedido ou conselho. Então, a gente vai seguir o mesmo sentido do próprio verbo. O verbo no imperativo, ele vai já apresentar esses três tipos: ordem, conselho ou pedido. Então, a frase imperativa vai seguir a mesma ideia do nosso verbo, certo? Agora, saindo um pouco da questão do sentido, vamos pensar um pouco na questão da construção. Como que uma frase pode ser construída? Como que ela pode ser classificada através da construção? A gente pode perceber que ela pode ser nominal, e aí a gente vai focar em nomes. A frase, o sentido dela vai ser através de um nome. Então, nós temos aqui, ó, cuidado. Cuidado não tem verbos, então eu só tenho nome, o sentido está através desse nome. Agora, quando eu tenho uma frase que a construção dela é verbal, é porque eu vou ter o quê? Verbos. Esses verbos é que vão ser o sentido principal da minha frase. Então, nós temos vamos estudar. Um pouco indireta isso, né? Ou direta. Então, nós temos aqui que os dois tipos de construção. Nominal, quando eu tenho nomes, e verbal, quando eu tenho verbo. Ok? Assim, a gente encerra a questão da frase, mas ela vai voltar depois. A oração, ela já é um pouco diferente na frase, por quê? A palavra principal da frase era sentido. Agora, a palavra principal da oração é verbo. Então, eu tenho aqui, ó, que o enunciado vai ter o quê? Verbo ou locução verbal. Relembrando a vocês que a locução verbal é quando eu tenho dois verbos que têm o sentido de apenas um. Não podemos, se eu tenho dois verbos diferentes, separados, são dois verbos. Mas a locução verbal eu tenho dois verbos que exercem a função de um só, de uma ação única, naquele sentido, certo? Então, as orações, a gente não pode esquecer desse detalhe do verbo e também que cada oração que eu tiver é porque ela está sendo contada através do verbo. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Três verbos, três orações. E assim por diante, certo? E eu coloquei isso nesse esqueminha aqui para vocês. Ó, um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações, certo? E assim por diante. Então, eu posso ter uma oração, assim, várias orações, melhor dizendo, um texto com várias orações, e aí eu vou contabilizar aqueles verbos. Cada verbo que eu contabilizar é uma oração, certo? Lembrando que se eu tiver uma locução verbal de dois verbinhos dando o mesmo sentido, eu vou ter só uma oração, beleza? Na sequência, eu coloquei para vocês o período. Então, a gente já viu a frase, que a função dela principal é obrigada a ter sentido. A gente já viu a oração, que é obrigado a ter verbo. E agora, por último, o período. O período é um enunciado com sentido e verbo. Então, eu vou ter que ter aqui os dois, e não somente um ou outro. No período, eu vou ter que ter a soma deles, ou seja, a frase mais a oração. Então, o período é uma equação matemática. Nós temos frase mais a oração é igual ao período. Deu para perceber? Então, se eu tenho sentido e se eu tenho verbo, eu vou ter período. Ok? Lembrando, sentido mais verbo é a mesma coisa que frase e oração, tá? Então, frase mais oração igual a um período. O período, ele pode ser classificado também através da quantidade de verbos que a gente tem nele. Como que isso vai acontecer?
eu vou ter um período simples quando eu tiver apenas uma oração. Se eu tenho só uma oração, significa que eu tenho um verbo. Então, aqui, ó, uma oração é igual a um verbo, certo? Agora, se eu tiver... tem o meu exemplo. Eles conversavam na rua. Então, aqui eu só tenho um único verbo nesse meu período. Se eu tenho somente um único verbo, então significa que eu tenho uma única oração e, por isso, o meu período vai ser chamado simples. Agora, se por um acaso eu tiver um período composto, como que ele é formado? Através de duas ou mais orações. Então, se eu tiver duas ou mais orações, significa que eu tenho dois ou mais verbos. Então, é muito atrelada essa questão do período simples por período composto, somente é pela quantidade de verbos, ou seja, pela quantidade de orações. Trazendo aqui para vocês esse exemplo, eles conversavam e caminhavam pela rua. Então, eu vou ter dois verbos. Eu vou ter o verbo conversavam e eu vou ter o verbo caminhavam. Se eu tenho dois verbos independentes, eu vou ter duas orações. Se eu tenho duas orações, eu vou ter um período composto, certo? Então, período simples, um verbo ou uma oração, e período composto, nós teremos dois verbos ou mais, que significa que eu tenho duas orações ou mais naquele meu período. Lembrando que um período pode ter muito mais verbos, muito mais orações ali no meio. Esse período, ele pode ser vinculado. Aí depois que a gente vai ver com mais detalhes, esse período ele pode ser composto por subordinação ou por coordenação. E aí como que vai acontecer? As coordenadas vai ser o tema da nossa próxima aula, então não perde. Nas orações coordenadas eu vou ter um período composto e elas serão independentes. Eu posso separar as minhas orações que elas vão ser independentes. Agora, no período composto por subordinação, as minhas orações elas vão ser dependentes uma da outra. Se eu tirar uma, a que fica sem sentido. E como a gente já viu lá atrás, sem sentido não pode ter, porque para formar um período eu tenho que ter uma frase e uma oração. Se eu não tenho sentido ou se eu não tenho frase, eu não posso ter um período, certo? Mas isso já é tema para nossas próximas aulas, não vou reforçar nisso, só na frase, oração, período. Depois desse vídeo, vocês vão poder fazer 3 atividades. Uma é o teste, que vai ter 5 questões, certo? Sobre essa matéria de frase, oração, período, para reforçar para vocês. O prazo para terminar esse teste, ele é um teste de 5 questões objetivas, tá? O prazo para terminar é até o final do dia de hoje, às 23h59, aqui na plataforma. Teremos também uma segunda atividade, que eu vou colocar tudo direitinho para vocês num documento, que vai estar na apostila, que são os exercícios complementares, página 50, do número 1 a 3, e vocês também vão ter as tarefas online disponíveis lá no AVA, certinho? Lembrando que lá no AVA vai ser da unidade 2, capítulo 2, que é essa matéria aqui de frase, oração, período, certinho? Espero que esteja tudo bem, que vocês não tenham dúvidas, mas se tiver, a gente está à disposição para sanar qualquer problema, ok? Beijinho e até mais para vocês, tá? Tchau!